Oração inicial. Pai amado, obrigado pelo dom da vida. Nos dê entendimento da sua santa palavra através do estudo de hoje. Em nome de Jesus, amém. Terça-feira, 18 de janeiro. Ano bíblico. Êxodo capítulos de 5 a 8. Lição de hoje. Carne e sangue como nós. Hebreus diz que Jesus adotou a natureza humana para que pudesse nos representar e morrer por nós. Hebreus capítulo 2 versículos 9, 14 a 16. Capítulo 10 versículos 5 a 10. Eis o fundamento do plano da salvação e nossa única esperança de vida eterna. Pergunta 5. Leia Mateus capítulo 16 versículo 17, Gálatas capítulo 1 versículo 16, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 50 e Efésios capítulo 6 versículo 12. A que debilidades da natureza humana essas passagens relacionam a expressão carne e sangue? Mateus capítulo 16 versículo 17 diz: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Gálatas capítulo 1 versículo 16 diz: Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 50 diz: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Efésios capítulo 6 versículo 12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Resposta: limitação, fraqueza, falta de compreensão, sujeição à morte. A expressão carne e sangue enfatiza a fragilidade humana. Efésios capítulo 6 versículo 12. Falta de compreensão. Mateus capítulo 16 versículo 17. Gálatas capítulo 1 versículo 16. E sujeição à morte. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 50. Jesus foi feito como seus irmãos, em todas as coisas. Hebreus capítulo 2 versículo 17. O que significa que ele se tornou humano. Jesus não apenas parecia humano, mas era verdadeiramente um de nós. No entanto, a carta também diz que o Senhor era diferente de nós em relação ao pecado. Primeiro, ele não cometeu nenhum pecado. Hebreus capítulo 4 versículo 15. Segundo, tinha uma natureza humana, mas era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus capítulo 7 versículo 26. Temos tendências malignas. A escravidão ao pecado está arraigada em nossa natureza. Somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Romanos capítulo 7 versículos de 14 a 20. O orgulho e outras motivações pecaminosas poluem até mesmo nossas boas ações. Contudo, a natureza de Jesus não foi prejudicada pelo pecado. Se ele tivesse sido carnal, vendido à escravidão do pecado, como nós, também teria precisado de um Salvador. Em vez disso, veio como Salvador e se ofereceu como sacrifício, sem mácula, a Deus por nós. Hebreus capítulo 7 versículos de 26 a 28 e capítulo 9 versículo 14. Jesus destruiu o poder do diabo morrendo como a oferta imaculada pelos pecados, tornando possível o perdão e a reconciliação com Deus. Hebreus capítulo 2 versículos de 14 a 17. Jesus também destruiu o domínio do pecado ao nos dar o poder para ter vida justa pelo cumprimento da promessa da nova aliança de escrever a lei em nosso coração. Hebreus capítulo 8 versículo 10. Ele derrotou o inimigo e nos libertou para que servíssemos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9 versículo 14. A destruição de Satanás, entretanto, acontecerá no juízo final. Apocalipse capítulo 20 versículos de 1 a 3 e 10. Se temos a promessa da vitória em Cristo, por que lutamos contra o pecado? Onde temos errado e como podemos viver segundo a alta vocação que temos nele? Oração final. Pai amado, muito obrigado pelo estudo de hoje, e seu Santo Espírito ilumine nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus, amém.